Olá, queridos amigos, ouvintes, espectadores. Está começando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Dilson Barros para fazer a prece de abertura. Olá, pessoal. E nós, de nossa vez, convidamos a todos nossos ouvintes, para juntos conosco fazermos esta prece. Então, onde quer que estejamos, aqueles que puderem, fechem os olhos. Aqueles que não puderem, procurem de alguma forma acalmar os corações. Procuremos também, com auxílio da respiração, acalmar as batidas dele, acalmando também a nossa mente, procurando sentir a presença dos nossos benfeitores e amigos espirituais, que em nome do Cristo estão conosco. E agora que estamos mais calmos, já conseguimos sentir as presenças deles. E vamos pedir que Deus permita que esses benfeitores possam, durante este diálogo espírita, nos trazer os fluidos que necessitamos, as forças, tudo que necessitamos neste momento. Sob o seu ponto de vista, sob o seu olhar, e como Jesus também já disse, que seja feita a tua vontade, ó Pai amado. Que assim seja. Que assim seja. O tema de hoje, do livro Fonte Viva, de Chico por Emmanuel, continuamos com o apóstolo Paulo nas suas cartas aos Hebreus, hoje no item 10:36, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É o enunciado de Paulo que Emmanuel comenta. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando teu coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação da falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda da luta, mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofre a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir,
tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. É o tema de hoje, Dilson. O que temos aí para nós trabalhar no Evangelho? Pois é. Mais uma vez, uma brilhante exposição por Emmanuel. E ele pega uns trechos das passagens das falas de Paulo e faz um livro, né, de cada frase. Emmanuel, ele é maravilhoso, ele é isso. A colaboração dele para a nossa doutrina espírita e para a humanidade é imensurável, né, Deus? A colaboração dos espíritos é maravilhosa para conosco. Eles nos trazem estas mensagens maravilhosas que, como que está no texto, nos fortalecem a fim de que nós consigamos suportar essa encarnação. Porque a nossa encarnação atual não é fácil, não está sendo fácil, assim como nenhuma foi. E acredito que as pretéritas podem ter sido piores ainda. Sem dúvida. Né? É só nós analisarmos o contexto de época. Nós não tínhamos há 100 anos a tecnologia atual. E há 1000 anos, muito menos. A maioria de nós, sem analisar as individualidades, pode estar no remanso da vida, né, Dilson? Pois é. Naquela parte do rio que a água está quase parando, né? Pois então, aí continuando, cada um de nós já passou talvez uma centena de vezes pelas suas encarnações pretéritas. E hoje, nós, como se fosse a primeira, a gente olha com tanto pessimismo esta existência, com tanta tristeza, como se a dor não passasse. A dor não passa, eu sofro. E o indivíduo olha para os lados e por vezes ele acha que ele sofre mais ainda do que o colega, do que o irmão mais próximo, ou o irmão mais distante. O Emmanuel, brilhantemente, ele nos traz, e a palavra de Paulo também, né? A paciência. Tende paciência, aguarda. Esta existência é como se ele estivesse dizendo aqui para nós, né? É como se ele estivesse escutando ele nos dizer assim: aguarda, Deus. Uma encarnação é um piscar de olhos, não esqueça disso, tu já passou por umas 80. Aguarda um pouquinho mais, tende paciência, persevera no bem. Interessante, né, Deus? Nós só viemos a descobrir o verdadeiro sentido da paciência depois que nós nos deixamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus. Porque a paciência que nós entendíamos recentemente nas nossas vidas era a paciência que nós tínhamos que ter com o comportamento dos outros. Né? Sim. Que nós tínhamos que ter com os que nos cercam, com os acontecimentos que nos cercam, com as pessoas que nos cercam. Um olhar exterior, né? O olhar para fora. E a verdadeira paciência, esta que Paulo nos pede para nos preenchermos, é a paciência conosco mesmo. Porque Paulo, quando fala que nós necessitamos de paciência para alcançar a promessa,
A promessa é o resultado, né, Dilson? É a consequência, né? Sim. Ele nos fala que nós temos que passar pelo cumprimento da lei de Deus. Cumprimento da lei de Deus significa, meus queridos irmãos, pagar os débitos que temos na vida, nas nossas encarnações pretéritas. Aquilo que nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, exercitamos mal a nossa vontade, na escolha do bem e do mal. Então é para nós termos paciências com aquele desejo que nós temos de sermos felizes, de termos paz, de termos saúde, de nos sentirmos aconchegados. Isso certamente é um direito que nós temos, mas passará primeiro pelo pagamento dos nossos débitos. Conosco mesmo, Deus. Sim, que são muitos. Vejamos. O Emmanuel fala em nós termos paciência, quitar as nossas dívidas com as trevas. Eu acredito que esse item esteja mexendo com a mente de alguns ouvintes. Nós já vivemos muitas existências, encarnações. Não tenhamos medo de admitir que somos imperfeitos, né? Isso nos fortalece, né, Dilson? Nos fortalecerá. Então, muitos espíritos que viveram conosco nessas existências pretéritas, pela qual nós, em algumas vezes, fomos culpados de algo ruim, eles, e sendo eles hoje apenas espíritos, não estando encarnados, e que não conseguiram entender a mensagem de Jesus do dever de perdoar, porque o perdão é o total esquecimento, não entendendo esse sentimento, eles acabam criando um elo fluídico com o seu algoz, com aquele que possui a mágoa. E por vezes nós temos angústias, não sabemos de onde ela vem. Nós temos aqueles sentimentos, sensações de termos tudo e não termos nada. Um vazio. Sabe, Dilson, nós temos uma dificuldade de afetar o nosso ego. Então a gente tem muita dificuldade de dizer que nós já fizemos muitas coisas erradas. Nesta encarnação, talvez não tenhamos feito muitas coisas graves, mas em encarnações, sem dúvida, encarnações passadas, sem dúvida, matamos, mutilamos, roubamos, usufruímos do bem dos outros, colocamos multidões em desgoverno, em sofrimento. Daí as pessoas me olhando dizem assim: Jussi, mas como é que tu sabe, como é que tu tens certeza? Os Espíritos nos ensinam, meus queridos, que se nós fôssemos pessoas de bem, definitivamente instaladas, não estávamos vivendo mais na Terra, a não ser em missão. Se estamos aqui do jeito que estamos, é porque temos este passado a resgatar. E aí a paciência que Paulo nos convida a possuir, ela é uma bênção, e é o que diz o Espírito amigo no capítulo 11, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, Deus. Isto. Que a dor é uma bênção, por isso que tem que ter paciência. Ali continua dizendo que nós devemos até bendizer a Deus. E por quê? E continuando essa fala dos nossos débitos com irmãos, porque são irmãos nossos, a diferença é que estão sem corpos. E não é com gritaria. Melhor, não se aflijam com essa nossa fala. Parece também que eles estão aí e não há o que fazer. Se nós seguirmos os ensinamentos do Cristo, o que Emmanuel está dizendo aqui, o que Paulo referiu na introdução, nós estaremos também contribuindo para estes espíritos, porque estando eles de alguma forma conectados conosco, e nós exercendo a paciência, seguindo os mandamentos de Jesus, eles vão aprendendo conosco, que fomos seus algozes, uma mensagem
messiânica, uma mensagem do bem. E junto conosco nos perdoarão. E nós e ambos nos libertaremos um do outro. E aí sim, nós alcançaremos o esquecimento total e nós estaremos tendo pago as nossas dívidas. Mas tudo isso requer paciência. Exatamente, Deus. Então, gente, a gente sabe que a vida é difícil. O Espírito aqui nesta passagem do Evangelho fala isso. A vida é difícil. Ela se constitui de 1001 dificuldade. E nos fere sim, nos machuca, nos tortura. Mas é necessário olhar o motivo pelo qual isso acontece. Estamos quitando débitos. Estamos nos reconciliando com nossos irmãos de caminhada, como o Dilson, sejam na vida presente, sejam de vidas passadas, seja no corpo de carne, seja desencarnados. Então essas dores, bem suportadas, compreendidas, como o Espiritismo faz com que a gente tenha a fé raciocinada, nos eleva, nos fortalece, nos transforma. E aí sim nós podemos já, como estamos numa época de transição, almejar a vida futura na Terra, no planeta de regeneração que se instalará. Cumprir a lei de Deus é obrigação de todos nós, e nós não serviremos de escada para ninguém, e ninguém será escada para nós. Temos que cumprir a lei, e é simples assim. Sabes, José, estava aqui pensando numa mensagem que os Espíritos nos trazem. Eles dizem que esta existência pode ser vista como uma grande escola. Uma grande escola para alguns, pela qual aquele indivíduo ele está ali aprendendo, está convivendo nesse educandário, ele está ali internado. Então ele, durante este período que ele está se preparando para sair da escola para a vida futura, ele sofre, mas ele aprende. A existência que ele estiver passando, ele vai aproveitar de alguma forma, mas ele pode aproveitar mais se ele seguir os ensinamentos de Jesus, porque a expiação em si, ela já faz com que o indivíduo quite alguma coisa, mas nós podemos mais, a gente pode aproveitar esse educandário e tirar uma nota melhor ao sairmos daqui. É só nós seguirmos Jesus, nós termos os ensinamentos do amado Mestre como um manual para a vida. Não tê-los mais como um livro místico, algo religioso. Não, os ensinamentos de Jesus irão realmente nos proporcionar a verdadeira felicidade. E proporcionará ao planeta um planeta melhor, um planeta feliz. Vejam bem, Deus, eu sei que nós já passamos isso até em lições anteriores, mas essa tua fala nos remete a um detalhe, e que detalhe, né? Que nós nunca podemos esquecer. Nós temos um modelo a seguir, Deus. Temos. Nós temos um modelo a seguir, e esse modelo se fez carne. O Cristo planetário nasceu homem como nós, se fez Jesus, se transformou em modelo e deixou a sua mensagem. Ele mostrou, sendo pequeno, frágil, encarnado, que dá para fazer, que não é nada que só um espírito superior conseguiria. Exatamente. E ele nos mostrou, gente, por isso que o Espiritismo é iluminativo, transformador. Ele nos mostrou que nós somos integrantes da natureza, somos todos integrantes da criação divina, não somos donos da natureza, porque na natureza acontece exatamente
aquilo que nós estamos sofrendo. A madeira, para se tornar útil, vai passar pelo burilamento do marceneiro, Dilson. A pedra bruta, para se tornar útil, ela vai passar pela transformação, né? O barro, para se tornar útil, vai passar pelo oleiro. Então, gente, a natureza também passa pelo buril da transformação. E o atrito vai fazer com que ela se torne bela e útil. Esperaríamos, como humanos, que nós seríamos tratados diferentes? Vamos passar pelo buril também, cumprindo a lei de Deus, com dor, sofrimento, sim, mas nos transformando em homens e mulheres de bem. Nós temos, tá cheio, né, de mensagens, de espíritos maravilhosos por aí. Nós temos que seguir. Não faltam ensinamentos, não faltam mensagens nos dizendo para nos alegrar, para que nós olhemos para frente, que nós sejamos menos pessimistas, que nós observemos as coisas boas no nosso irmão, que nós não nos afetemos tanto com a irritabilidade. Quando for possível, que nós trabalhemos o nosso orgulho, também tocando nesse ponto, nesse finalzinho, Jussi, que nós também trabalhemos esses defeitos nossos, pela qual, quando somos afetados pela contrariedade, porque é uma forma de dor também, que nós tenhamos paciência em não retrucar uma mensagem naquele instante, procuremos acalmar o nosso coração, porque se nós também não combatermos o nosso orgulho, não vai dar certo, a gente não vai alcançar a felicidade futura. É bem isso, meus amigos. Então, antes de pedir para o Dilson fazer a oração de encerramento, que todos nós, começamos nós a exercitar a mansidão e a paz dentro dos nossos corações. Se nós queremos a paz no mundo, que ela comece no exercício do nosso ir e vir, e por irradiação a paz se instalará. Com certeza. Então, vamos nós todos nos conectar em oração. E como Jesus falou, onde estão reunidos 2 ou mais em meu nome, juntos estarei. E Jesus está conosco, representado pelos bons espíritos. Confiemos, acreditemos. E neste momento, rogando então desses maravilhosos irmãos, os fluidos que necessitamos, um passe. Procuremos sentir destes maravilhosos benefícios. Vamos também pedir por cada um de nós. Aqueles que estiverem em dores, peçam a Deus o amparo. Peçam o alívio a estas dores, seja da alma, no corpo, qual for. Também vamos pedir pelo nosso planeta e vamos emanar o que temos de melhor, irradiando amor para o infinito, e que este amor, este fluido, possa tocar os corações de nossos irmãos, que este amor também possa, ao longo dessa semana, tocar o nosso próprio coração, que nós possamos obter as forças para sermos melhores aos teus olhos, ó Pai amado, que assim seja.